E voltamos para o podcast Francamente aqui em São Paulo, com nome novo, estúdio novo. Na verdade é o mesmo estúdio, mas só que a gente está com uma roupagem nova. E eu estou muito feliz de fazer mais um episódio aqui em São Paulo. E a minha convidada é super especial, porque eu já sou consumidora dela lá de Curitiba. E tê-la aqui ao vivo, na minha frente, é uma emoção muito grande, porque eu adoro o conteúdo dela. E a minha convidada é Andréa Schwartz. Falei certo? Falo certo. Eu tenho uma dificuldade com o sobrenome, mas ele amiga. é difícil mesmo. Mas eu falei certo. E eu vou falar aqui o que a Andréa vivencia e vocês realmente vão começar a seguir, porque, gente, é maravilhoso o conteúdo dela. A Andréa é confeiteira há mais de 20 anos e desenvolveu um olhar próprio sobre a gastronomia, criadora do Gastrodeias e construiu uma audiência que confia no seu critério de descobrir bons lugares e experiência. Quando eu li isso daqui, Andréa, eu já falei assim, você é o tipo da amiga que eu ligaria toda vez pra falar onde que eu vou jantar, qual lugar que você me indica, e eu acho que você recebe isso diariamente. Recebo. Mas vamos falar do começo pra todo mundo entender Claro. a fluidez nessa nossa entrevista? Como começou todo esse seu olhar pra gastronomia até chegar na Gastrodeias? Primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui. Obrigada o primeiro você. podcast que eu estou participando. E acho muito que legal que o meu legal. perfil chegou até você em Curitiba. Isso acho que é legal. muito legal saber. Bom, a minha história com a gastronomia vem de muitos anos, né? Como você falou, sou confeiteira há 20 anos. Hoje em dia já aposentada das panelas. Ainda faço muito pouquinho meus doces e bolos mais para amigos, familiares, clientes antigos, né? Mas eu sou confeiteira, comecei aqui em São Paulo, tinha um ateliê, tive um programa na TV, que era um canal da Fox, super legal, que chamava A Confeitaria, junto com Lucas Corazza, Diego Lozano, Rogério Shimura. E era um programa na TV super bacana, que foi bem ali no início do meu ateliê em São Paulo. Né? Nisso eu me mudei para o Rio de Janeiro, eu me casei com um carioca, recomecei a minha vida de confeiteira lá. E foi nesse momento que eu criei o perfil do Gastrodeias, mas era uma coisa totalmente voltada para um hobby, né? Isso era 2014, mais ou menos, eu nem imaginava que isso poderia virar um trabalho de verdade, né? E porque eu sempre curti sair para comer, sempre foi o meu hobby preferido, né? Aquela coisa, tirar foto da comida, não tinha reels, não tinha nada, era só foto e tudo mais. E aí, enfim, lá no Rio, abri um ateliê, eu tinha uma escola de gastronomia, era meu ateliê embaixo, minha cozinha, onde eu fazia os doces e bolos para casamento, festas e tudo mais. E no andar de cima eu montei uma escola que eu dava, por conta do programa, eu comecei a dar muita aula de confeitaria, né? E era aquela época do estouro do brigadeiro gourmet, que todo mundo queria fazer, e bolo decorado e tudo mais, então eu dava muita aula. E então montei essa escola para dar minhas aulas e convidar outros chefs para irem dar aulas lá. E a gente fazia jantares especiais. O pessoal saía do MasterChef e ia lá fazer um jantar. Era muito legal. Era uma casa na Gávea, chamava Casa 84. Super legal. E aí veio pandemia. E aí nesse tempo de Casa 84, que era uma loucura a minha vida, com encomenda, Imagina. com coisa, mas a escola e tudo mais tinha loja ainda. Então minha vida era aquilo só. Nem tinha tempo. O Gastrodeias ficou abandonado lá, empoeirado no canto. E aí veio pandemia, né? Com a pandemia eu precisei fechar a Casa 84, voltei a trabalhar de casa, fazer meus doces em casa. E, assim, o período da pandemia em si foi muito bom. Minha clientela quintuplicou, assim, foi uma loucura. Eu comecei a fazer uns kits de festinha em casa. Então, era um bolo e 20 docinhos. E, nossa, e quem ganhava já virava cliente. Eu ganhei um desse, quero dar pra não sei quem. E aí, virou assim, foi muito bom. Mas aí, passou a pandemia, começaram a voltar os pedidos maiores. E eu ali, trabalhando de casa, aquela estrutura de casa não é a ideal pra você atender pedidos grandes. Mas eu já tava cansada. Falei, nossa, não tenho mais pique de abrir um novo business, um novo espaço, um novo lugar, ainda mais no Rio, que acho que é tudo mais difícil ainda, né? Enfim, aí eu tava ali, fiquei lá empurrando com a barriga, fazendo ainda em casa, tudo mais. Aí eu lembro que eu vim pra São Paulo uma vez e fui no Bar dos Arcos. Acho lindo. E tinha acabado de abrir o Bar dos Arcos. E aí eu entrei ali no Bar dos Arcos com as minhas amigas. Eu sempre vinha pra São Paulo ver minhas amigas e tal. Aí eu, nossa, que lugar incrível. Preciso dividir. Essa foi a primeira vez que veio assim, sabe? Nossa, eu preciso colocar isso no Gastrodeias, parece que eu tô viajando. Porque até então eu só postava quando eu viajava pra fora. Nessa época, né? Da Casa 84 e tudo mais. E eu falei, nossa, parece que eu tô viajando. Parece que eu tô em Londres, Nova York. Esse lugar é incrível, tal.
E aí eu lembro que eu postei, fiz ali não lembro, acho que era um carrossel, acho que já tinha um carrossel de fotos, era texto, tal, adorava escrever. E aí nisso eu comecei a olhar em volta e ver que tinha gente vivendo disso, né? Com perfis grandes e fazendo publis e tudo mais. Eu falei, nossa, será que isso, né, daria certo? Que eu já estava cansada da confeitaria em si, né? Uhum. E aí eu comecei a levar um pouco mais a sério o perfil. Comecei a procurar, tentar pegar dicas com pessoas que eu admirava, que eu achava grande, mas nunca ninguém dividiu nada. Então eu sempre falo que o Instagram é meio terra de ninguém. A gente vai muito sozinho, é muito no feeling, né? Então eu falei, quer dizer, eu vou aqui, vou tentando, vou fazendo. E aí comecei e não parei mais, né? E assim, até quando eu lembro que quando foi assim, isso foi 2021, 22, aí ainda muito ali, né? Meio sem saber o que eu tava fazendo, postando uma coisa aqui, outra ali. Aí começaram a surgir os reels, os vídeos, eu nem sabia editar, né? Falei, nossa, comecei a tentar editar uns vídeos, que foi aí que começou a crescer, né? Que com os vídeos, quando começaram os vídeos, começou a crescer mais as coisas. E aí já tava ali com os meus 8.000 seguidores e tal. E aí eu lembro que eu não tive o primeiro convite para um restaurante, que eu sempre ficava, nossa, como será que faz para ser convidados para restaurantes? Porque, querendo ou não, é um investimento nosso, a gente paga a conta, né? E só que você quer fazer isso todo dia, é inviável, né? haja bolo na época, né? Para eu vender, para conseguir bancar e ir em restaurante todos os dias, né? Agora eu vou começar a pergunta mesmo, porque assim, eu acho hilário, assim, quando a gente vê umas publicações, ali esse lugar é formidável. Às vezes o ângulo da câmera você pensa que é um lugar enorme, aí você chega lá é um lugar super pequeno. Sim. Porque você foi muito da experiência daquela pessoa que te indicou, te influenciou. Qual que é o seu critério, o seu cuidado para que a pessoa, logicamente que cada um tem a sua visão, mas que a pessoa não se decepcione e que de fato ela possa sentir toda essa magia que você, por exemplo, lá no restaurante do Bar dos Arcos. Qual que é o seu critério de publicar e passar aquilo? Eu tenho não é muito um critério, né? Mas eu procuro ser muito verdadeira. E uma coisa muito falha que eu vejo em outros vídeos, que às vezes eu chego num lugar que eu já tinha visto na internet, nem sempre eu consigo ser a primeira, eu tento. Assim, o que eu mais gosto é mostrar em primeira mão, né? Mas nem sempre dá, né? Hoje em dia, imagina, também a nossa agenda corrida, às vezes não dá. Mas, e aí tem muitas vezes que eu chego, às vezes, num lugar e falo assim, gente, mas os vídeos que eu vi não mostram nada da vibe, do espaço, de como ele é. Então eu procuro sempre, né, ser muito verdadeira no que eu sinto e passar uma experiência muito, muito real minha. Então, acho que as pessoas até acabam se identificando por conta disso. E assim, por mais que eu estou ali a trabalho, sempre com um olhar atento, reparando em todos os detalhes, né, do lugar, do espaço, que eu acho que a minha função é essa também, abrir o seu olho para reparar em detalhes que, se você fosse um cliente normal, você não repararia. Verdade. Aí, às vezes, você foi, nossa, cadê aquele quadro que a Deas mostrou? Ai, nossa, tá ali. Sabe? Que às vezes as pessoas estão ali no dia a dia, só olha pra comida, só olha pra pessoa que tá na frente, só tá conversando, às vezes nem olha pra pessoa que tá. E às vezes tem uma obra de arte mesmo no lugar, tem a pessoa muitas. não sabe. Eu amo reparar na decoração, nos detalhes. Pra mim, isso aqui faz muita diferença, assim, né? Então, eu procuro sempre mostrar esses detalhes, tentar mostrar a real atmosfera do lugar. Óbvio que às vezes, sei lá, se tem alguma coisa, porque nem sempre eu vou gostar de tudo do lugar. Então, assim, eu procuro mostrar o meu gosto também. Então, se tem algum detalhe que eu não gostei desse detalhe, eu não vou colocar no meu vídeo. Entendi. Mas tá ali, mas eu procuro sempre mostrar ali o meu olhar e o que eu gosto. E que a pessoa que esteja assistindo tenha, né, tente ter pelo menos a real experiência de estar ali. E agora a gente falando assim desse universo de experiência, né, sobre como oferecer a melhor experiência para o cliente, qual que é o seu olhar e o que realmente é interessante para você se sentir totalmente envolvida com o lugar que você está? Quais são as suas, sei lá, tem algum ponto assim determinante para você?
Olha, não sei se determinante, mas assim, eu sempre reparo nos detalhes de decoração, do espaço, tudo mais, mas uma coisa que eu reparo muito é trilha sonora. Eu também. Reparo muito. Adoro. A trilha sonora do lugar, pra mim, pode elevar a experiência ou pode destruir e me incomodar profundamente. Eu também. Eu tenho uma amiga minha que ela sempre fala, a Julie, beijo. Ela sempre fala, ai, para de ser chata, porque tem lugares que eu falo assim, ai, Com essa certeza. música tá muito ruim. Um barzinho com Nossa, feijoada do sábado. Não é nem isso, porque se o Mas barzinho tem feijoada do sábado, ela tem a combina música ao com esse vivo, tipo de combina. música. Mas tem uns lugares que tem umas músicas que não combinam com a música, né? Então, assim, e eu até procuro, às vezes, dos meus stories, quando eu faço uns mini vídeos, eu procuro, quando eu tô editando, eu vejo qual que é a música que tava tocando, quando eu gravei. Em que normalmente sim. nos bons, né? Normalmente é a vibe do lugar. Então, aí eu vou e coloco a música que tava mesmo tocando na hora que eu tava lá. Então, eu tento ter esse cuidado e eu costumo reparar muito nisso. E super combina, né? A música certa parece que enriquece muito mais Isso o lugar. nos stories, tá? Porque nos reels eu não coloco música, é sempre uma trilha neutra, né? Isso é mais quando eu não tô falando. Eu odeio quando tem vídeo com música cantada e a pessoa falando em cima. Uma coisa que me incomoda, acho que eu sou muito chata, porque me incomoda ir num lugar em que tem música ao vivo e o cara canta mal, ou é aquelas músicas é difícil. Gente, muito chato. Eu já tive experiências maravilhosas. A comida era maravilhosa, mas aquilo me incomodava, eu não conseguia. Mas a música é delicada. Então... E eu acho que a música faz muito parte também do que tá sendo servido ali, né? Teve uma vez que eu fui num jantar, que a chefe fez um jantar incrível. Corta que eu não vou citar nomes, tá? Fez um jantar, uma chefe fez um jantar incrível, todo pensado em todos os detalhes de uma certa região do Brasil e tudo mais. Só que a música que tava tocando era tipo Beatles. Não tinha como. Aí eu falei, tipo, não tem gosto de Beatles essa comida, sabe? Tipo, essa música não tem gosto do que eu tô ouvindo. E até como a gente tava numa mesa com uns jornalistas e a pessoa da assessoria, e eu comentei com ela, falei, pô, fala pra ela colocar uma música que tenha a ver com essa atmosfera, porque tá tudo tão incrível, a comida tava incrível, a decoração, tudo conversando, e a música era uma coisa que não tinha nada a ver. Não, e até incomoda, aí parece que a nossa atenção vai só na música. Mas foi engraçado, e a gente perde porque eu tava numa mesa com 5 pessoas, e ninguém tinha reparado. Aí quando eu falei pra todo mundo, aí todo mundo assim, nossa, é verdade. Que tem tudo a ver. Mas então, isso que eu falo, às vezes as pessoas não reparam. Mas eu tenho certeza que se tivesse dentro, iam reparar mais. E agora me conta como que é o seu trabalho, no sentido assim, você agora já está num nível em que é convidada para inaugurar, né, ter aí a primeira mão quando um restaurante abre, mas como que é essa dinâmica? E você tem uma equipe, faz tudo sozinha? Me conta mais os bastidores. Então, como eu estava contando um pouquinho da minha história, quando eu voltei para São Paulo, né? Eu fui embora do Rio em 2023, voltei para São Paulo. E a partir daí que o perfil começou a crescer muito, né? E eu acho que até comparado, né? Porque a gente acaba, infelizmente, nosso trabalho é muito baseado em número, a gente acaba comparando, né? Eu acredito que até cresceu de uma forma rápida. Muito rápida. Né? Eu cheguei aqui em São Paulo em 2023 com 10 mil seguidores, agora acabei de bater os 200. Então, parabéns, gente, um brinde super merecido. Não, foi muito rápido, é verdade. Tem que beber. Acho que foi muito rápido. E eu fico muito feliz. Mas assim, a minha vida é realmente uma loucura. Então, quando eu voltei para São Paulo, aí imagina, eu tava prestes a fazer 40 anos. E totalmente cansada da confeitaria. Falei, não vou recomeçar aqui. Aí foi aí que você decidiu não fazer mais confeitaria. Aí eu foquei 100% no Gastrodeias. No começo ainda fazia uns doces, umas coisas ali. A vida foi uma correria, assim, um ano, assim, depois que eu voltei para São Paulo. Foco total ali no Gastrodeias em fazer ele acontecer, né? E hoje em dia ele acontece. Você imagina a sua cabeça com tudo novo. Vou deixar na cidade. Voltei para São Paulo. Fiquei 3 meses na casa da minha mãe. Aí eu comecei em 3 meses, já tinha conseguido morar sozinha, que sempre foi meu grande sonho. Muitas mudanças. Nossa, muitas mudanças. E aí, uma profissão nova, né? Querendo ou não, eu adoro São Paulo, então... E você lembra o primeiro restaurante que você fez com essa mudança? Mudança de vida, primeiro... que pergunta boa. Você, assim, o primeiro, assim, vou estrear o... Não lembro. Não. E aí foi surgindo. Não lembro, porque já tava rolando, assim, né? Não lembro qual foi o primeiro depois que eu me mudei. Mas aí como que funciona? Hoje eu contrato o serviço da Andreia,
Ou você recebe um convite de assessorias e você Então, vai... tem Como várias que formas, funciona? né? Então, assim, hoje em dia, até uma loucura. Até já deixo aqui minhas desculpas publicamente, porque às vezes eu não respondo. Não é porque eu não Sim. quis, né? Porque por ser mal educada nem nada, mas é que realmente, graças a Deus, eu recebo muitas mensagens, muitos convites todos os dias. Então, ou direto do restaurante, ou pelas assessorias. E então, hoje em dia, eu seleciono muito bem os lugares que eu vou. Então, realmente, eu só aceito ir em lugares que eu gosto, em que eu acredito e que eu tenha vontade de Isso conhecer. é muito importante. Porque não tem como. Isso até mesmo porque é a sua essência, Porque não adianta... senão, porque assim, eu sou convidada para vários restaurantes. E eu tenho lugares que... Eu não gosto de lugares mais do mesmo. Eu gosto de lugares que têm histórias para contar. Exatamente, isso é muito legal. Porque, pra mim, os meus vídeos preferidos não é o que eu falo. Comi uma couve-flor, comi um não sei o quê, comi um não sei o quê. Não, eu conto a história do chefe, a história do lugar, como que veio, como que é a atmosfera, quais são as sensações. Então, aí eu acabo recebendo muitos esses convites. Hoje em dia, consigo selecionar muito. Preciso selecionar muito bem os lugares que eu vou, porque eu só vou em lugares que realmente vão me render um conteúdo, né? Que vão ter história para contar e tudo mais. E uma coisa que eu mais sinto falta é de ter uma rotina. Então, como, né, querendo ou não, de 2023 para cá, ok, faz 3 anos já, né? Bastante tempo. Então, mas foi uma construção. Agora, acho que eu cheguei num ponto que eu tô assim, calma, eu tô muito cansada fisicamente. Eu não preciso fazer tudo, eu não preciso ir em tudo, eu preciso pela minha saúde, né? Imagino. Eu preciso desacelerar um pouquinho. E é isso que você falou, porque a gente vai num lugar de manhã, depois vai num evento à tarde e vai num jantar à noite. Não dá. E hoje, pensa que as pessoas trabalham 8 horas por dia. Eu acabo trabalhando... Se deixa, eu trabalho... Não falo 24 horas por dia, porque eu durmo ali de 7 a 8 horas. E é você que edita, é você eu que faço tudo, a não ser quando é publi, que tem, né, um budget ali que a gente recebe, tá recebendo pra isso. Aí eu contrato um videomaker... mas sempre acompanho de perto a edição, peço ajustes e tudo mais, mas eu prefiro editar 1000 vezes. Pra mim ainda tá um pouco difícil. Eu acho que eu tô no momento de precisar delegar um pouco isso, né? Tanto ter alguém pra gravar junto comigo e principalmente a edição, porque eu demoro de 3 a 4 horas pra editar um vídeo. Então a pessoa não pensa, é só ir no restaurante. Não, tem todo o trabalho por trás, né? E ali, o meu processo eu chego, eu escrevo o texto primeiro, faço a narração e depois eu vou encaixando as imagens em cima. Esse é meu processo. É muito Eu não trabalhoso. consigo fazer de outra forma, sabe? Então, aí acaba ali. O texto, acho que é a parte que demora mais para escrever. Mas todos os dias você tem uma missão. Todos os dias. Inclusive final de semana. Mas é isso que eu falo, eu amo. Eu amo, assim, outro dia eu fui gravar uma publi para uma marca de carros, num evento que eu sempre frequentei, desde antes do Gastro10 existir, que é o Fechado para Jantar, que é uma experiência gastronômica super legal, feita pelo chefe Rafael de Spirit, que ele sempre faz esses jantares itinerantes, cada vez num lugar diferente, uma atmosfera diferente, um cardápio diferente, num lugar diferente. E eu sempre frequentei em todas as fases da minha vida. Lá no começo, quando eu era confeiteira, o Rafa me chamou para fazer a sobremesa do Fechado para Jantar. E aí eu assinei, foi na época do programa ali, então aí eu assinei a sobremesa do cardápio. Aí eu fui, em 2023, eu sempre fui, né, indo, tá? Aí em 2024, eu voltei lá como convidada dele como Gastrodeias, para passar a experiência do Fechado para Jantar, mas como um convite mesmo. E agora... Mês passado, eu fui por uma marca de carros que estava patrocinando o evento. Então, para fazer uma publi dentro dessa experiência que eu sempre amei. Então, para mim, esse é o trabalho perfeito. Que é dentro de uma marca que eu acredito, num evento que eu acredito, de pessoas que eu acredito. Eu lembro que eu voltei para casa, assim, feliz, mandei uma mensagem pro pessoal da minha agência. Falei, sexta-feira à noite, 1h da manhã, eu estou voltando para casa feliz, porque eu amo o meu trabalho. Então, eu faço com muito gosto. É uma coisa que eu gosto. Então, se terça-feira de carnaval, eu tava gravando publi pro Santa Maria. Fui lá tomar café da manhã, mas eu gosto, entendeu? E também então, pra São mim Paulo... é muito prazeroso. Então, eu acho que por isso que torna também muito verdadeiro. E São Paulo é tudo muito fascinante também, né? Principalmente quando a gente olha pra gastronomia. A gente tem gastronomia muito rica e você... Nossa, São Paulo o seu trabalho...
São Paulo é bizarro, assim. São Paulo você tica... Eu falo que se eu não conheço todos os lugares de São Paulo, ninguém conhece. Porque eu vou quase todo dia. Conheço todo dia quase eu conheço um lugar novo. E é impossível. Você tica um da lista, salva 4. E quem tem eu fico, às vezes, eu fico anotando. Às vezes eu tenho um caderninho, eu vou anotando os lugares novos que abriram. E aí eu vou ticando. Pra você. Porque às vezes eu sou meio analógica para algumas coisas, sim, né? Sim. Eu vou anotando e tem hora que você até se perde. Agora, de tanta coisa nova. Eu vou para uma linha agora do que realmente... Porque há pouco tempo mudou o nosso nome. Aliás, você é a minha primeira entrevistada depois da mudança de nome. Agora a gente está fazendo Francamente, com Fran, tudo a ver, né, amiga? Eu queria fazer uma pergunta para você sobre um lugar que está super famoso aqui em São Paulo. Estamos falando muito dele, que é o Jardim Matarazzo. Ou melhor, Cidade Matarazzo, né? E aí eu queria saber da sua opinião, como você foi lá, o que você sentiu, para ver se bate um pouco do que eu só vi, eu tô indo. Tá. E também como que você equilibra o que você sente do que você vai passar no seu conteúdo. Você pegou um exemplo muito bom, eu acho, sim, porque acho que dá para falar muito francamente sobre esse lugar, de verdade, não é trocadilho, assim. Vou contar como que foi a minha história. Foi final do ano, dezembro. Eles abriram entre Natal e Ano Novo. Foi muito ali. E muita gente já tinha ido viajar. E como eu falei pra você, eu gosto de ir... Logo que abre. Gosto de mostrar em primeiro lugar. E quando eu vi, eu não fui a primeira pessoa a ir. Eu lembro que até uma amiga minha que trabalha também com conteúdo foi... E eu falei, gente, e eu nem tava sabendo que abriu um negócio dessa magnitude lá. Não dá pra saber, eu sei de muita coisa, mas não dá pra ficar sabendo de tudo. Não, muita gente, né, ficou surpresa, né, aí quando eu vi, eu falei, gente, que lugar lindo, achei lindo. Achei, nossa, enorme, um monte de ambiente, um monte de coisa. Tudo bem que no vídeo é uma coisa, às vezes, pessoalmente, você consegue reparar nos detalhes que talvez não são tão legais. Mas eu falei, gente, eu preciso ir nesse lugar, porque eu quero dar esse lugar uma das primeiras... porque vai bombar, eu tinha certeza que ia bombar. Tem lugar que a gente sabe que vai bombar, né? Então, eu nem esperei convite pra ir. Então, assim, não sou aquela pessoa, não esperei convite, peguei uma tarde, fui sozinha lá, eu não lembro agora se foi antes do Natal ou se foi entre o Natal e o Ano Novo. Acho que foi um pouco antes do Natal. E ainda não tava bombado, ninguém tava começando, tinha acabado de abrir. Tinha, sei lá, uma semana que abriu. E aí eu fui lá, sozinha, com a minha câmera, não avisei ninguém. Fui super bem recepcionada. Aí eu lembro que a pessoa veio e me sentou num dos ambientes. Eu falei, mas eu não queria sentar nesse, que tem vários ambientes lá, né? Eu falei, posso escolher? Aí ela, se tiver lugar, pode, tal. Aí a gente deu uma caminhada por lá, aí eu sentei no lugar do bar, ela, tá bom aqui? Falei, tá bom, tal. Pedi um prato, pedi um negócio. E eu achei incrível o lugar, achei enorme, achei super legal, assim, acho que tem seu público para isso. Não é um lugar para você que tem a melhor gastronomia italiana, revolucionária, com os melhores ingredientes, não. É um lugar que recebe milhares de pessoas por dia. Então, é uma operação gigantesca, né? Não tem como você comparar com Michelin ou com um restaurante pequeno, que você consegue dar toda a atenção ali. Mas tem uma comida italiana honesta, o lugar é divertido, é cheio de gente. Então, assim, tem seu público. Então, eu brinco que as más línguas... teve más línguas que foram lá e destruíram o lugar. Mas eu falo assim, a gente não precisa destruir um lugar. Eu prefiro exaltar o que o lugar tem de bom. O meu papel é ajudar o lugar que eu divulgo e ajudar as pessoas, o meu público, a frequentar lugares legais. Então, eu tento, no meu vídeo, eu não posso falar especificamente qual que é o público que vai no lugar. Que as más línguas, eu brinco as más línguas, que são alguns críticos de gastronomia que tem por aí, que chegaram a criticar as pessoas, o público que vai lá. Eu sou... Tipo, criticar a comida, tudo bem, mas criticar o público, pra mim, é muito fora de contexto. O processo tá pra todos, e né? Assim, e ali, eu tenho amigas que frequentam lá e adoraram.
Então, assim, eu sei quem é o público. Já teve amigas que falaram, eu tô indo pra São Paulo. Amigas minha ex-cunhada do Rio falou, Déia, tô indo pra São Paulo, você acha que lá é um lugar legal? Eu falei, nossa, vai que vocês vão adorar. Então, assim, tem seu público, é um lugar divertido, tem seu valor. Arte, é um tudo junto. lugar que, né, eles revitalizaram um lugar da cidade que estava abandonado. Então, e mantendo a arquitetura original, né, por fora e tudo mais. Gente, isso tem muito valor. Era um lugar que estava abandonado, sabe? E hoje em dia virou um centro turístico, um polo de gastronomia, com coisas bonitas. Tem alguns detalhes que eu, francamente, não gosto. Teve ali uma área onde... a parte ali da salumeria, por exemplo, tem tipo uns presuntos, assim, no teto. E tem como se fosse uma geladeira, assim, uma estufa, como se fossem os embutidos, assim, pendurados, que são de mentira. E aí, isso pra mim ficou meio com cara de Disney, né? Parece que você tá no Epcot, né? Sabe? Que então, tem ambientes que eu gosto mais e ambientes que eu gosto menos. Esse é um dos que eu gosto menos. E aí, eu cheguei pro rapaz que trabalhava lá e eu falei, poxa, coloca aí um Parma de verdade, né? Que custa. E mesmo se custar, né? Acho que não tem problema, vai ficar muito mais bonito. Então, eu costumo dar os meus feedbacks para quem realmente pode tomar uma atitude e mudar. Que não é o caso de eu espalhar. Gente, você não sabe, eu cheguei ali, tinha um salame de mentira pendurado no teto. Gente, não, vou falar da arquitetura lugar, quem foi o arquiteto que fez. Todos os ambientes que tem, olha esse ambiente que bonito, olha esse outro, isso aqui parece White Lotus. Tipo, e aí as pessoas assistem e quem se identificar vai, entendeu? É sobre isso. Eu exalto o que eu gosto, do meu gosto, a pessoa assiste e analisa ali e se ela quiser ela vai. E, óbvio, ninguém é obrigado a gostar de tudo que eu vou postar. Tem muita gente que vai, eu tive um atendimento péssimo, eu não tenho culpa. Acontece, né? Isso não tá no meu poder. E o que hoje te encanta de verdade, assim, quando você realmente chega num restaurante, quais são as premissas, assim, que realmente faz você falar, poxa, esse lugar valeu muito a pena? Nossa, assim, como a gente acaba saindo muito, fica cada vez fica mais muito difícil. Crítico, né? Fica cada vez mais difícil de ser surpreendida. Eu ia até te perguntar, você come McDonald's? Muito. Ah, que bom. Ninguém sabe o que eu faço dentro da minha casa. Eu parei um pouco recentemente, mas sim, adoro. O que eu mais peço em casa é hambúrguer. Não, porque em casa, no delivery mais. Um tempo eu fiz gastronomia, né? Me formei em chefe de cozinha e era um pecado você falar que você comia McDonald's. Gente, eu como McDonald's. E eu gosto disso, eu vou do boteco ao estrelado e consigo enxergar o que cada um deles tem de bom para passar para quem me segue. E o que é realmente você sair maravilhada de um lugar? Eu posso te dar vou te dar 2 exemplos. Um deles é quando a história por trás do lugar é magnífica. Quando eu fui para BH recentemente, conheci o restaurante Dona Lucinha, que foi uma das pioneiras ali da gastronomia mineira, e a filha dela, Marcinha, um beijo, querida, maravilhosa, tava ali, sentou com a gente na mesa, ficou contando a história, recitou poema. Eu fiquei assim, tipo, que lindo, porque não é só sobre comida, né? É história, legado. Nossa, fico arrepiada, juro. Foi isso. Imagino. Então, é um restaurante simples, eu já estive nesse restaurante. E assim, ficou arrepiada. Tipo, porque foi lindo ver ela falando com tanto gosto, seguindo o legado da mãe dela, com tanto amor, dedicação, assim, incrível. E um outro exemplo, assim, do que realmente me faz... sair da minha zona de conforto. Eu fui recentemente no Evai, que é um restaurante 2 estrelas Michelin. Para mim, assim, é muito legal. Para mim, é um parque de diversões. Sabe? Se eu tô ali, eu tô como se era criança chegando na Disney. De verdade, pra mim é essa mesma sensação. Porque eu sei que eu vou comer ali coisas que eu nunca provei, que eu vou ser extremamente bem atendida. Hospitalidade é uma tecla que eu tenho batido muito firme, assim, porque hospitalidade não é cara, sabe? São pequenos detalhes, Exatamente. É o atendimento, é o carinho. Isso, assim, se eu chego, alguém pega meu casaco, estende a cadeira, acho maravilhoso. Não vai, você levanta pra ir no banheiro, você coloca o guardanapo, vai no banheiro, volta, tem um guardanapo novo, dobrado. Aí eu acho... aqueles mínimos detalhes, gente, mínimos detalhes, mas é muito bom. Você se sente cuidada, sabe? A gente sai de casa, a gente quer ser bem cuidada. É verdade. Né? Então, hospitalidade. E assim, essa questão de ser surpreendida. Ele tinha um prato que era uma moqueca branca.
E tava comigo a minha amiga Júlia, novamente, falando dela aqui. Mas ela tava comigo, a Júlia é do Ceará. E mora aqui em São Paulo há anos. E ela falou, essa é a melhor moqueca que eu já comi. Então, assim, além dela ser a melhor moqueca que já comeu, ela tinha uma apresentação que não tinha cara de moqueca, completamente. Então, assim, gosto de ser surpreendida, de temperatura, de o que você acha que é doce é salgado, do que você acha que é quente tá gelado. E a apresentação, eu amo quando tem serviço de mesa. Eu também Então, ali no gosto. La Casserole, que ele monta o steak tartare na mesa. No Bistrô de Paris, que ele faz aquele crepe Suzette, que sobe o fogo. Eu acho lindo, eu adoro. Assim. Então, acho que são essas coisas. Eu gosto de hospitalidade, eu gosto de história, eu gosto de ser surpreendida e eu gosto de assistir o preparo. Então, eu adoro cozinhas abertas. E uma coisa que eu adoro também, que faz muito parte de mim e do que eu gosto de transmitir para as pessoas, eu gosto de conhecer as queijarias, por exemplo. Ir lá, conhecer a fazenda, conhecer os animais, conhecer os donos. E o processo, né? De como aquilo é feito, até do leite até virar o queijo, o tempo que ele fica na câmara de maturação. Nossa, eu amo entrar na câmara de maturação de queijo. Sabe, é delicioso. E assim, e aí quando você chega num restaurante ou num prato, tem ali, a pizza finalizada com queijo tal. Eu não vou falar a marca porque eu vou entrar numa exclusividade de queijo, então eu não posso falar a marca. A pizza tal finalizada com queijo tal. E aí você lembra da fazenda, do Zezinho que tirou o leite, que fez. Quando a gente conhece todo o processo da cadeia, desde o ingrediente até o seu prato, você valoriza o que tá ali muito mais, de um outro jeito, de uma outra forma. Por isso que eu tenho muitos conteúdos de mostrar fazenda do azeite, da onde vem, como que é feito, como é colhido, a fazenda do queijo, a charcutaria. Então, assim, eu gosto de mostrar esse lado também para quem me segue. Eu tenho isso. É um tipo de conteúdo que eu tenho e vai muito bem. As pessoas gostam também de saber. E acho que, né, você acaba valorizando muito mais aquilo que tá no seu prato. E, assim, eu queria uma visão sua... Não, é isso que você falou também desse processo todo, é muito importante. Tem a nossa maravilhosa chefe, que é a Manu Bufara, que ela também faz todo esse processo e ela vai lá na onde é colhido todas as coisas, ajuda aquelas pessoas que estão lá no pequenininho para chegar naquele restaurante grande, que tem todo um processo e várias pessoas envolvidas que faz realmente a história ter um significado maior, né? Então é muito importante a gente valorizar essa pessoa lá do comecinho. E, André, você também é curadora de feiras, né? Sim. Fala um pouquinho. Ai, foi muito legal. Isso é um trabalho que começou tem 1 ano. Foi o Maurício, muito querido, me convidou para ser curadora da Feira Gostosa. E lá no comecinho do projeto. E um trabalho que eu nunca tinha feito, né? Eu lembro, falei, nossa, tá bom, eu topo. Porque... Nesse meu trabalho, eu acabo fazendo muitas conexões com muitas pessoas, produtores, chefes, né? E tudo mais. E eu fico pensando, e pra feira, assim como no meu Instagram, eu falei, o que eu vou trazer pra feira? Eu vou trazer os lugares que eu acho legais. E eu sempre busco sair fora do óbvio. Então, tem muitos restaurantes que estão participando de feiras pela primeira vez, que topam esse desafio. Ai, nunca fiz feira, nossa. Não, mas vem, não sei o quê, vai ser muito legal. E realmente, muito legal. A gente tá indo pra 6ª edição agora. Tenho muito orgulho de cuidar dessa curadoria. É um projeto que eu tenho muito carinho. E é uma forma de trazer do online o meu trabalho pro físico, né? Pro offline, pro tete-a-tete, pro olho no olho. E muito pessoal que me segue também vai lá conhecer. E, nossa, muito, muito legal. Agora, vamos entrar um pouquinho. Essa é a minha penúltima pergunta, porque depois a gente entra em outra que é a mais famosa aqui do nosso podcast, que é o Francamente. Eu achei que já tinha sido Francamente. Não, o Francamente são todas as perguntas, mas a gente entra em específico em uma, que na verdade antes no outro era Entre Tantas Coisas. Agora a gente vai falar mais francamente. Então eu gostaria de fazer uma pergunta para você, assim, para você comparar o cenário de gastronomia do Rio e de São Paulo. Bom, eu acho que o cenário de São Paulo é muito mais amplo, muito, né? Eu falo que São Paulo é um mundo. A gente tem em São Paulo gastronomia do mundo inteiro e se não melhor do que no próprio país de origem, né? São Paulo é muito rico e eu sinto que as pessoas de São Paulo são mais abertas a explorar o que é diferente. Então, são mais abertos a querer coisas diferentes, experimentar culturas diferentes. E o Rio
Eu acho que a cena gastronômica do Rio tem crescido muito, principalmente da época que eu morava lá. Acho que cresceu muito. Tem muita coisa legal abrindo, mas num ritmo muito diferente de São Paulo, né? Tanto que eu vou pro Rio, acho que um mês sim, um mês não, eu dou um pulo lá para ver o que tem de novidade. E assim, realmente a lista, como São Paulo vai assim, o Rio vai um pouco mais devagar. Mas é aquilo que todo mundo fala, o que tem para fazer em São Paulo? Comer, beber e ir no Ibirapuera. Andar de bicicleta na Paulista. Assim, não querendo desmerecer minha cidade, que eu amo. E isso é o que eu mais gosto de fazer. Que é o que eu faço, Mas, óbvio, São Paulo tem uma vida cultural também, muito grande e tudo mais, né? Exposições, até mesmo shows, em Curitiba, sim. Muita coisa acontecendo. Em Curitiba, muitos acabam vindo no final de semana para São Paulo para viver tudo isso, né? De São Paulo, né? Mas o Rio acaba brigando muito. Com a natureza que tem no Rio. Tem mais diversidade, né? A pessoa vai pra praia, curte, vai no braseiro no domingo, que é o que eu mais sinto saudades. Eu ia todo domingo no braseiro. E eu acho que eu vou até fazer um quadro, que eu preciso começar até antes de lançar aqui, para não pegarem uma ideia, que é eu sou paulistana, né? Mas uma pessoa que morou no Rio em busca do braseiro aqui em São Paulo. Porque não tem. Sim. E eu amo, mas eu quero tentar conhecer, que algumas pessoas falam, vai nesse lugar. Então eu vou nesses lugares e vou tentar ver se consegue trazer para São Paulo, se é igual. Próximo ao braseiro no Rio. Agora chegou a nossa última pergunta. Você viu que realmente o tempo voa aqui. Se tivesse comida já aqui, ia demorar muito menos. A pergunta é, francamente, da sua percepção, o que você acha que as pessoas ainda não entenderam sobre o prazer de viver bem? Olha, eu acho que, principalmente, que não é sobre dinheiro. Eu acho que o prazer tá na simplicidade, tá nos detalhes. Eu sempre falo isso, sempre bato nessa tecla. As coisas boas estão nos detalhes, né? Quer trazer pra gastronomia? Então, assim, nem sempre a refeição precisa ser a mais cara, mas você senta, você conversa com a pessoa, com o dono do bar, do dono do restaurante, conhecer a história dele. Foi o que eu te falei, é uma história que pode te arrepiar e você levar a história pra frente. Você prestar atenção nos pequenos detalhes da vida, no andar na rua, na árvore florida, na nuvem no céu. E é uma coisa que eu, desde que mudei para São Paulo, passei a apreciar muito e tentar prestar atenção nesses detalhes, né? E isso, talvez a gente precise de uma vida com um pouco... Eu acho que desde que eu voltei, assim, para São Paulo e eu saí daquela loucura ali, dos bolos e das coisas, comecei... Não que tivesse mais tempo, né? Mas quando eu comecei a focar nesse meu trabalho, eu comecei a morar sozinha, eu comecei a observar os detalhes das coisas, o andar na rua, a roupa das pessoas. Você não precisa fazer um curso de moda, não. Vai no shopping, vai numa exposição e fica observando a roupa das pessoas. É uma aula. Não, ainda mais quando a gente vai num restaurante, né, amiga? A gente sabe que aquela receita foi mesmo uma receita de família. Também. Que passou por gerações. Exato. Tem um significado. Muito. E acho que a simplicidade e o prazer da vida tá nos detalhes, na história, no observar, principalmente. Nossa, eu super concordo com você. Foi um prazer entrevistar você. Ai, adorei conseguir responder essa pergunta do Francamente. Não, foi lindo. Tava com medo dela. E eu volto a repetir que a minha felicidade em consumir o seu conteúdo lá em Curitiba e poder te entrevistar aqui em São Paulo, ver que você é essa mulher tão assim, fluente no sentido de trazer essa conexão também no ao vivo, porque a gente às vezes consome no digital e quando conhece ao vivo, não é, né? Ai, fico muito feliz. Mas você é exatamente isso. E eu tô muito feliz, muito obrigada. E qualquer dia eu te ligo e falo assim, né? Vamos tô sair, indo no restaurante, me dá uma dica. Já foi? Não fui ainda, posso ir, olha só. Então vamos. Foi um prazer. E passa aí o seu @, certinho, para que as pessoas possam te seguir também. E você todos os dias tem, gente, todo dia tem coisa boa no Gastro Deia. Quase todo dia. É um trabalho que realmente faço com muito amor, muita verdade, eu acredito muito, tem muito de mim ali. E dá pra sentir isso. Foi realmente uma caminhada ali muito solitária e hoje em dia eu fico muito feliz de de conseguir chegar em tantas pessoas até Curitiba. Obrigada pelo convite. Quem quiser seguir é @gastrodeias. De ideia, é complicada a história, né, do Deias, porque todo mundo acha que é gastroideias, não, é gastrodeias, porque o meu Instagram da confeitaria era Deias, de Deia Schwartz, Deia S.
Entendi. Entendeu? Aí quando eu fiz, ficou Gastrodeias. Então, assim, talvez eu pense em mudar esse arroba em breve. Mas é isso, espero que vocês gostem. Quem for de Curitiba, quando vier para São Paulo, ele tá cheio de dica legal. E obrigado pelo convite. E vamos pedir para a CNN mais uma collab com você, que foi maravilhoso. Tina, viu? Não falei nada. E eu cheguei em você. Porque foi maravilhoso. Que legal. Foi por ele? Por ele, depois comecei a te seguir e adorei. Adorei saber. Porque foi um post que eu fiz onde levar pessoas que não são de São Paulo, né? Exatamente. Eu não tinha usado a palavra turista, mas porque turista é muito amplo, né? Sim. Então a minha ideia foi mais onde eu levaria uma amiga minha que não mora em São Paulo. Então eu pus ali os lugares que eu gosto, que pra mim respondem o que é São Paulo, né? Bem diverso ali. Tem várias dicas, mas foi legal. Eu fiquei feliz em saber que foi por ele. Foi, e eu adorei te conhecer por lá e agora já não largo mais. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. E eu espero a gente se ver mais vezes, agora já dentro de um restaurante, comendo e bebendo. Com certeza. Bom? E o Francamente vai ficando por aqui. A gente ainda tem longa semana gravando nessa cidade que eu amo, que é São Paulo. E se você não nos acompanha ainda no Spotify, no YouTube, faça essa rede do bem crescer cada vez mais. E eu vou ficando por aqui. Até mais.